Marcos 8. Pouco tempo depois, juntou-se outra vez em volta de Jesus uma grande multidão. Quando já não havia comida, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena desta gente que anda comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se os mando para casa com fome, vão cair de fraqueza pelo caminho. E alguns vieram de longe. Mas os discípulos responderam-lhe: Aonde é que vamos buscar pão para tanta gente neste lugar deserto? Jesus perguntou. Quantos pães têm aí? E eles responderam: 7. Então Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Pegou nos 7 pães, agradeceu a Deus, partiu-os e ia-os dando aos discípulos para os distribuírem pelo povo. E eles assim fizeram. Também tinham alguns peixes que igualmente agradeceu e entregou aos discípulos para os distribuírem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda se recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 pessoas. Depois Jesus mandou o povo embora, entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Chegaram os fariseus e puseram-se a discutir com Jesus. Queriam que ele lhes desse uma prova, que fizesse qualquer sinal vindo do céu. Jesus suspirou profundamente e disse: Por que é que esta gente me pede um milagre? Digo com toda a franqueza que não lhes vou fazer nenhum sinal. Então deixou-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda do lago. Os discípulos esqueceram-se de levar comida e só tinham um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e do rei Herodes. E os discípulos discutiam entre si, porque pensavam que Jesus tinha dito aquilo por eles não terem pão. Jesus apercebeu-se e disse: Por que é que estão a discutir por não terem pão? Não percebem nem entendem? Têm o coração tão endurecido? Se têm olhos e ouvidos, por que é que não veem nem ouvem? Não se lembram? Quando parti os 5 pães para dar de comer a 5.000 pessoas, quantos cestos recolheram com sobras? 12, disseram eles. E quantos recolheram quando parti os 7 pães para 4.000 pessoas? 7. Responderam. E Jesus acrescentou: Então ainda não compreendem? Jesus e os discípulos chegaram a Betsaida, trouxeram um cego e pediram a Jesus que lhe tocasse. Ele pegou na mão do cego e levou-o para fora da povoação. Depois chegou-lhe saliva aos olhos, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Vês alguma coisa? O homem abriu os olhos e disse: Vejo sim. Vejo pessoas que parecem árvores a caminhar. Jesus pôs-lhe outra vez as mãos nos olhos e quando o homem voltou a abri-los, já via perfeitamente tudo quanto estava em volta. Mandou-o para casa e disse-lhe que não entrasse de novo na povoação. Jesus foi depois com os discípulos para as aldeias da região de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Jesus acrescentou: E vocês? Quem acham que eu sou? tu és o Messias. Respondeu Pedro. Jesus ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém. Jesus começou então a ensinar aos discípulos: É preciso que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, que seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Jesus falava abertamente sobre o assunto. Mas Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo por dizer aquilo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Sai da minha frente, Satanás! Só percebes as coisas humanas e não as de Deus. Depois chamou a multidão, juntamente com os discípulos, e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, a salvará.
Pois que proveito tem alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? Portanto, se alguém dentre esta gente infiel e pecadora tiver vergonha de mim e do que eu ensino, também o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, terá vergonha dessa pessoa.